muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre, né, o texto e algumas palavras que vocês podem conhecer. Então, a 14ª pergunta. We have heard that if our daughter is heavy as a baby, she will never escape being heavy. Is this true? Então, tá falando aí sobre que eles escutaram sobre a filha deles, né, ser pesada quando bebê, né? E se ela nunca se escapará disso, de ser obesa, né? Isso é verdade? E ele começa aqui no início dizendo que é verdade, ó. This is true in many children. Em muitas crianças isso é verdade. E ele continua falando, currently a large ongoing study from the United Kingdom called the Early Bird Study has shown that between 75% and 90% of the excess weight in children is acquired before they start school. Então, está falando aqui, né, um estudo de onde? Da União, do Reino Unido, perdão, e aí chama de Early Bird. Early Bird é uma expressão para muito cedo, um estudo precoce, né? Com um estudo que começa desde cedinho, observando crianças, né? E eles observam que 75% a 90% das crianças que têm excesso de peso na sua vida mais, né, não tão criança assim, né? Elas recebem, elas percebem que elas têm, né? Elas têm aumento de peso antes mesmo de alcançarem, de irem para a escola, de começarem a escola. E ele continua assim, before age 5, então antes de 5 anos, eles adquirem esse aumento de peso. If they are heavy at this young age, the data show that they are likely to be heavy at the age 9 and even later. Então ele está dizendo que se eles são pesados, quando eles são bem jovens, na idade jovem, os dados mostram que provavelmente a partir aí dos 9 anos de idade ou mais tarde, eles chegarão à obesidade, tá? Agora vamos ver para a pergunta 18. Do eating disorders such as anorexia, bulimia, binge eating, and other disorders play a role in obesity? Quer dizer, ele está falando que doenças como a anorexia, a bulimia, a compulsão alimentar e outras doenças, elas são conduzidas, elas têm relação com a obesidade. E aí a primeira pergunta primeiro parágrafo, não pergunta, fala sobre anorexia. Então, anorexia nervosa is a very serious disease that can be fatal. Tá? Começando a dizer que a anorexia é fatal, tá? It's characterized by excessive weight loss. Weight loss que é um peso excessivo de uma perca excessiva de peso. And emaciation, emagrecimento, even though the patient may perceive herself to be fat. Mesmo que a paciente ela se veja gorda. This is more in a female than male. Então, são mais pacientes mulheres do que homens. These patients may starve to the death. Então, essas pessoas, elas podem ficar famintas até a morte. Tudo isso para não engordar. Orthorexia is similar to anorexia. Eles são similares. But the reason for the abnormal food-related behavior is not the wish to be thin or a perception of being fat. Então, a orthorexia não tem relação ao medo de engordar, mas tem outro, né, está relacionada a outro comportamento alimentar, tá? Não é o desejo de ficar magro ou de não ficar gordo.
Rather, quer dizer, ao invés, these people wait to eat only healthy food and poor food to the point of malnutrition, even starvation. Então, eles se preocupam muito com a alimentação dele, a comer, né, alimentos saudáveis, alimentos puros, que leva a pessoa à malnutrição e à starvation, que nós chamamos em português de desnutrição, tá? Ou inanição. They may avoid the wrong or unhealthy foods, such as those made from animals or fats, or those that have preservatives. Então, eles, né, recusam, não rejeitam alimentos errados ou não saudáveis que venha de origem animal ou que contenham gordura. E esses alimentos que contenham preservatives, quer dizer conservantes, né? Qualquer tipo de conservantes. Bulimia nervosa, it's a disease of eating followed by self-induced purges. Vomiting, laxative use, e enemas. The getting rid of food just eaten. This can lead to serious heart, kidney, and other diseases, as well as depression. Fatal cases have been reported. Então, fala sobre a bulimia nervosa, que está relacionada também à compulsão alimentar, seguida por quê? Por indução purgativa, sabe? No caso, vomitar, uso de laxantes e até outros meios parecidos com laxante para poder fazer com que a pessoa elimine toda e qualquer comida que tenha dentro de si. To get rid of the food just eaten. Né? Que ele quer colocar para fora todo e qualquer alimento que foi consumido. This can lead to serious heart and kidney and other diseases, as well as depression. Então, a pessoa tem que lidar com sérios problemas de coração, de rins e outras doenças, tanto quanto depressão. E é fatal, né? Existem pessoas que morrem por conta da bulimia. Próxima que nós temos aqui, binge is characterized by patients eating large quantities of food even when they are not hungry. Então, são pessoas que comem, pacientes que comem muita quantidade de comida sem estar com fome. E even when feel stuffed. Mesmo quando se encontra cheio. Unlikely some of other eating disorders, these patients are often obese and suffer from problems that excess weighting causes. Então, as pessoas elas acabam sofrendo a obesidade, além de sofrer problemas excessivos, problemas relacionados ao peso excessivo. Compulsive eating disorder is a mixed group of symptoms in people who cannot control or stop how much or how often they eat. Então, falando que a desordem de pessoas que têm, né, compulsão alimentar é uma mistura de sintomas em que a pessoa qual não pode controlar ou parar o quanto e com que frequência se come. Então, this has been called as addiction to food. Quer dizer, é a pessoa que tem addiction, quer dizer, uma pessoa que tem um vício por comida. They may eat all day. Ele come o dia todo, particularly sugar foods, all the foods that they crave. Então, ele particularmente, né, eles comem todo dia, particularmente
comidas doces, comidas que eles gostam muito. They may be very happy eaters and go through withdrawal when they stop eating. Então eles podem comer rapid, né? Pessoas comem rápido demais e eles podem sofrer abstinência, né? Withdrawal é abstinência, quando eles param de comer. Patients may feel anxious, os pacientes se sentem ansiosos and panicked, e em pânico, quando comem e se sentem culpados e até deprimidos depois de comer. É bem complicado isso aí. Então esses são alguns, né? E aí tem o livro, a capa do livro, sem perguntas e respostas. What are the risk factors of obesity in my child? Qual é o risco, os fatores de risco na minha obesidade? How much of obesity is due to environment and social conditions? Então, o quanto a obesidade é um desafio para o meio ambiente e as condições sociais. When should we seek medical advice for our child's weight problems? Quando deveríamos procurar um médico? How do we set the balance for less food and more active and exercise? Como nós podemos assim estabelecer um equilíbrio, né, da nossa comida e assim aumentar a nossa atividade física? What is the yo-yo effect? Yo-yo effect seria o efeito sanfona. Vamos para o nosso exercício? Próximo vídeo vai ser o exercício de interpretação de texto. Até lá!